Graça e paz, meus irmãos. Nós queremos, neste dia 2 de setembro de 2020, nós queremos dar início ao nosso estudo para o culto doutrina da Igreja Presbiteriana do Brasil, na cidade de Vitória de Santo Antão. E nós falaremos hoje sobre os sacramentos. Queremos convidar você a fazer a sua inscrição aqui no nosso canal, PRPC Joás Luciano Almeida, e depois clica aí no sininho para você receber as notificações e desta maneira a gente poder compartilhar esses estudos com outras pessoas que precisam também, como nós, aprender um pouco da palavra de Deus e das verdades essenciais da fé cristã. Vamos ler o texto do apóstolo Mateus, capítulo 28, nós leremos do verso 18 ao verso 20, que nos diz: Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Vamos orar. Soberano Deus, eterno Pai que está nos céus, muito obrigado por tua graça, bondade e misericórdia para conosco. Ilumina, Senhor, os olhos do nosso coração, do nosso entendimento e ajuda-nos, não apenas na compreensão, mas ajuda-nos na aplicação das verdades essenciais da fé cristã à nossa alma, à nossa vida, ao nosso viver cotidiano. É o que nós humildemente rogamos a Ti agradecidos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus queridos, nós estamos estudando o terceiro livro de verdades essenciais da fé cristã, o terceiro caderno de R.C. Sproul e da editora Cultura Cristã. E nós estamos, como eu disse, estudando agora o conteúdo geral, a igreja. A igreja e os sacramentos. Nós já vimos os apóstolos, a igreja, as marcas da verdadeira igreja, a excomunhão, que vimos na semana passada, e hoje veremos sobre os sacramentos. Historicamente, a palavra sacramento ela era usada para designar algo sagrado, algo separado do uso comum e consagrado a Deus. O termo latino, sacramentum, foi usado para traduzir a palavra mistério do Novo Testamento e, no sentido amplo, todos os rituais e cerimônias religiosos eram chamados de sacramentos. Com o tempo, esse termo, sacramento, assumiu um sentido mais preciso, mais restrito, ficando, portanto, limitado aos atos e às ordenanças que o Senhor Jesus ordenou. Um sacramento veio a ser definido como um sinal visível por meio do qual Deus oferece a sua promessa de graça de uma forma externa. O sacramento veio a ser definido como um sinal visível por meio do qual Deus oferece sua promessa de graça de uma forma externa. De uma forma externa, Deus promete a sua oferta de graça por meio deste sinal visível, o sacramento que nós celebramos, e nós recebemos essa graça, recebemos a graça invisível de Deus por meio da fé em Jesus Cristo, nosso Senhor. Os sinais externos selam e confirmam as promessas da aliança de Deus. Os sacramentos consistem de alguns elementos visíveis, tais como água, pão e vinho. Uma atividade definida, ordenada por Deus em associação com o sinal e um benefício redentor comunicado ao crente. É o que nós compreendemos como sendo os sacramentos. Portanto, é uma atividade que foi ordenada por Deus. O sacramento não foi uma invenção da igreja, não foi uma invenção dos homens, mas o sacramento ou os sacramentos foram ordenados, estabelecidos por Deus, ordenados por Deus. E
em uma associação com um sinal externo, com um sinal visível, que já falamos, água, pão e vinho. E traz um benefício redentor que é comunicado ao crente, que é comunicado ao que tem fé em Jesus Cristo. A Igreja Católica Romana, ela estabeleceu o número de sacramentos, no sentido especial, em 7. Eles são batismo, crisma, eucaristia, a ceia do Senhor, penitência, matrimônio, ordem e extrema unção. O protestantismo histórico limitou os sacramentos em 2, batismo e santa ceia, ou ceia do Senhor. Apesar de os protestantes reconhecerem outros rituais, tais como o matrimônio, como as ordenanças especiais, não os reconhecem como se nivelando aos sacramentos. Os sacramentos são limitados a ordenanças instituídas diretamente por Cristo Jesus. Portanto, casamento já havia antes do nascimento, vida, morte, ressurreição e ascensão de Jesus. O casamento, ele, portanto, não foi ordenado por Cristo. Ele já tinha sido ordenado antes por Deus Pai. E, portanto, nós compreendemos o sacramento como apenas ordenanças estabelecidas, ordenadas, instituídas diretamente pela pessoa de Jesus. Segundo, as ordenanças, que por sua própria natureza são significativas. Nós entendemos que os sacramentos são ordenanças que por sua própria natureza são significativas. É evidente que o casamento é significativo, mas não no sentido especial. No sentido de que somente os filhos de Deus usufruem do casamento. Somente os cristãos usufruem do casamento. Não. O casamento é uma bênção comum para toda a raça humana. Sejam ateus, crentes, incrédulos, justos, injustos, todos estão debaixo da graça comum e recebem a bênção do casamento. Compreendemos que o sacramento são ordenanças que, por sua própria natureza, são significativas, de forma especial. E o casamento, ainda que seja significativo e importante, ele não é no sentido de uma ordenança sagrada. É uma instituição estabelecida por Deus, mas não é uma ordenança, um sacramento. Ordenanças designadas para serem perpétuas. E nós percebemos que o batismo e a Santa Ceia são essas ordenanças estabelecidas por Cristo, instituídas por Jesus e que devem ser perpétuas na igreja. Ordenanças designadas para representar, instruir e selar os crentes que as recebem pela fé. E, portanto, todos que recebem essas ordenanças pela fé, na pessoa de Jesus, evidente, todas essas pessoas são seladas, são instruídas e elas têm representadas nessas ordenanças a promessa de Deus de abençoar, de salvar, de garantir as suas bênçãos para aqueles que creram em Jesus pela fé nele. Os sacramentos são meios reais de graça. Os sacramentos são meios, instrumentos reais de graça, que comunicam as promessas de Deus. E precisamos entender que os sacramentos não são apenas rituais. Os sacramentos não são apenas rituais formais, formas externas de se fazer alguma coisa. Ritual sagrado. Os sacramentos, eles são instrumentos de graça, no caso, instrumentos reais de graça de Deus, que comunicam as promessas do Senhor para nós. Deus prometeu nos abençoar, nos selar em Cristo Jesus, nos salvar em Cristo Jesus, e os sacramentos, eles são esses meios da graça reais, da graça de Deus, que comunicam a nós as promessas de Deus de nos abençoar. O seu poder não reside nos elementos em si, não reside na água do batismo, não reside no pão da Santa Ceia, nem no vinho da ceia. O poder do sacramento não está nos elementos em si, mas o poder do sacramento está em Deus, de quem são os sinais.
Os sinais foram ordenados por Deus. Os sinais, portanto, pertencem a Deus. O batismo com água, a Santa Ceia com pão e vinho, pertencem a Deus, são do Senhor, e, portanto, o poder desse sacramento vem de Deus, é dele, e é ele que comunica pela ação soberana do seu Espírito no coração de quem recebe os sacramentos. Tampouco o poder dos sacramentos podem depender do caráter ou da fé daqueles que os administram. Quem administra os sacramentos? Os sacerdotes, no caso, os pastores, os ministros do Senhor, os ministros da palavra de Deus, eles administram os sacramentos. E, portanto, o poder dos sacramentos não depende do caráter de quem administra, não depende da fé de quem administra, mas depende da integridade de Deus. Deus que comunica os poderes do sacramento, porque o poder do sacramento está em Deus, que o originou, que o ordenou, e o sacramento pertence a ele, e, portanto, Deus é íntegro em abençoar e comunicar bênçãos e poderes espirituais para aqueles que participam com fé dos sacramentos do batismo e Santa Ceia. Os sacramentos são formas não verbais de comunicação. Nós sabemos que quando lemos a palavra de Deus para administrarmos o sacramento do batismo ou o sacramento da Santa Ceia, nós lemos a palavra de Deus. Mas os sacramentos em si, eles são formas não verbais de comunicação. Porque mesmo que nós não falemos, mas o ritual do batismo comunica, traz significado, tem significado, e, portanto, comunica ao que está recebendo o batismo e aos que estão testemunhando o batismo. O ritual do batismo comunica que aquela pessoa, ela se arrependeu dos seus pecados, reconheceu que é pecadora, admitiu que é culpada, e ela reconheceu em Jesus Cristo, seu único e suficiente Salvador, e, portanto, pela fé em Cristo, ela crê na pessoa de Jesus para ser salva, perdoada, redimida e ser levada para o céu, e ela une-se a Cristo, e ela, portanto, declara a sua fé na pessoa de Jesus e recebe o batismo como selo da sua morte para o pecado, da sua morte para o mundo e da sua nova vida para Deus na pessoa de Jesus. Ela se identifica com a morte de Cristo na cruz por meio do seu batismo, morrendo para o mundo, morrendo para o pecado, e ela se identifica com a pessoa de Cristo ressuscitando para Deus pela fé na pessoa de Jesus. Portanto, o batismo significa que é aquela pessoa que recebe o batismo, ela se reconhece pecadora, ela está arrependida de seus pecados e ela reconhece Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador e deposita totalmente sua fé e sua confiança de salvação somente em Jesus e na obra redentora que Jesus realizou. Por isso, o batismo ele é uma forma de comunicação não verbal. Comunica verdades, comunica significados sem palavras por meio do seu significado, do seu símbolo, do seu sentido. Da mesma forma, a Santa Ceia também comunica, é uma forma de comunicação não verbal. A Santa Ceia comunica que nosso Senhor Jesus Cristo, ele morreu por nossos pecados. A Santa Ceia comunica que nosso Senhor Jesus Cristo morreu em nosso lugar, por nós. Ele foi moído pelos nossos pecados, ele foi morto pelos nossos pecados, derramou seu sangue, verteu seu sangue para nos cobrir do pecado, para nos lavar do pecado, para nos resgatar do pecado, para nos salvar, nos redimir, nos levar para o céu. Ele ressuscitou de entre os mortos ao terceiro dia para garantir a nossa salvação, garantir a nossa justificação. Tudo isso nos é comunicado pelo sacramento da Santa Ceia. A vida de obediência de Cristo, sua morte vicária, substituta em nosso lugar, sua ressurreição de entre os mortos ao terceiro dia. A Santa Ceia nos comunica
que nosso Senhor Jesus Cristo foi vitorioso no seu trabalho de nos salvar, de nos redimir, de nos dar nova vida nele, na pessoa de Jesus. A Santa Ceia nos comunica, nos ensina, nos instrui de forma não verbal que nosso Senhor Jesus, ele ressuscitou e virá segunda vez para tomar-nos, para tomar a igreja para si e estabelecer o novo céu e nova terra. Nós precisamos não apenas saber dessas coisas, mas precisamos viver de acordo com estas verdades para a glória de Deus e para o bem de nossas próprias almas. Os sacramentos são formas não verbais de comunicação. Nunca foram destinados a ficar isolados, sem referência à palavra de Deus. Por isso, todas as vezes que nós iremos e nós celebramos o batismo ou celebramos a Santa Ceia, nós lemos as Escrituras, onde nos é ordenado o batismo, onde nos é explicado o seu sentido, onde nos é explicado por que devemos batizar, onde nos é explicado por que devemos participar da Santa Ceia, da Eucaristia, da comunhão do Senhor. Todas as vezes que celebramos um desses sacramentos, nós lemos a palavra de Deus. Por isso, o batismo e a Santa Ceia são praticados associados à palavra. Nós lemos as Escrituras enquanto celebramos esses sacramentos. Os sacramentos, portanto, confirmam a palavra de Deus, de modo que a administração deles e a pregação da palavra vão juntas. Geralmente, nós explicamos, ou antes nós participamos da Santa Ceia, celebramos a Santa Ceia, a Eucaristia ou o batismo associado à palavra de Deus. E assim deve ser, para que as pessoas compreendam que o batismo é uma comunicação não verbal, mas ele está associado, ligado à palavra de Deus. A Santa Ceia, igualmente, é uma comunicação não verbal, mas está ligada à palavra de Deus. E nós devemos não apenas saber destas coisas, mas nós precisamos viver de acordo com estas verdades essenciais de nossa fé cristã. Meus queridos, a salvação não se opera por meio dos sacramentos. A salvação não se dá, não se opera, não é efetuada por meio dos sacramentos. A salvação é operada, é efetuada pelo Espírito Santo de Deus de forma soberana, quando ele nos regenera, nos faz nascer de novo, enquanto ouvimos a voz do mesmo Espírito mediante a palavra de Deus. Quando escutamos a leitura das Escrituras ou a pregação da palavra de Deus, o Espírito Santo fala às nossas almas. E aqueles que são eleitos de Deus para a salvação, eles são regenerados, eles são salvos, nascem de novo pela operação do Espírito Santo. Eles ganham um novo coração, enquanto ouvem o Evangelho, enquanto ouvem a palavra de Deus, eles são então redimidos, salvos, regenerados pela operação do Espírito Santo. Pela pregação da palavra que o Espírito Santo regenera o eleito. É pela pregação da palavra que o Espírito Santo salva os eleitos, salva os crentes. A salvação é pela fé em Cristo, operada pelo Espírito Santo. Enquanto ouvimos a palavra, o Espírito Santo nos regenera e gera fé e arrependimento em nossos corações. Fé em Cristo Jesus e arrependimento para que abandonemos os nossos pecados. Mas onde a fé presente, onde a fé está presente, os sacramentos não são ignorados nem negligenciados. Onde há fé em Cristo Jesus, os sacramentos não são negligenciados, não são ignorados, eles são conhecidos e eles são administrados para a glória de Deus e para a edificação, para o fortalecimento da fé daqueles que participam dos sacramentos. São, portanto, uma parte vital do culto divino e do desenvolvimento de nossa vida cristã. Os sacramentos, eles fazem parte do culto divino. Os sacramentos, eles fazem parte do culto a Deus. E nós devemos prestar o nosso culto ao Senhor, celebrando os sacramentos,
para a glória de Deus e para a nossa edificação, a nossa vivificação pela fé em Jesus, nosso Senhor, mediante os sacramentos. Embora os sacramentos envolvam a utilização de formas externas, não devem ser menosprezados como ritualismo ou formalismo vazio. Os sacramentos, eles são realizados usando formas externas. A gente usa a água no batismo e usamos o pão e o vinho na Santa Ceia. Portanto, nós temos uma forma externa de realizar esses sacramentos. São rituais, de fato, rituais sagrados, rituais religiosos. Embora possam ser esses rituais possam ser corrompidos e transformados em rituais vazios, nós não devemos rejeitar os sacramentos. Infelizmente, esses rituais, o sacramento e a Santa Ceia, o batismo e a Santa Ceia, são rituais externos, são formas externas, são rituais religiosos, sim. Infelizmente podem ser corrompidos e infelizmente podem ser transformados em rituais vazios. Sim, podem. Mas não é por causa dessa possibilidade que nós devemos rejeitá-los, jogá-los fora. Eu não quero correr o risco de me tornar vazio em meu batismo e de me tornar vazio na minha celebração da ceia do Senhor. Isso pode ocorrer, mas nós não devemos rejeitar o batismo, rejeitar a Santa Ceia por causa dessa possibilidade, por causa do fato de serem rituais externos e formas externas dos sacramentos do batismo e Santa Ceia. Meus queridos, de fato, os sacramentos são rituais, mas eles são rituais ordenados por Deus e, portanto, devem ser praticados e nós devemos participar deles alegre e solenemente, com alegria no coração e com seriedade no que estamos fazendo no culto público divino ao Senhor. Nós devemos celebrar os sacramentos, seja o batismo, seja a Santa Ceia, celebrá-los com alegria, celebrá-los com solenidade, com seriedade, com devoção, com respeito, com reverência a Deus, sem formalismo, no sentido de um ritual formal e vazio, mas devemos celebrar com solenidade, devemos realizá-lo com devoção e intensidade em nosso coração, com alegria em nossa alma, para que Deus seja glorificado, para que Deus seja louvado e para que nós possamos efetivamente receber os benefícios, seja do batismo, seja da Santa Ceia, da comunhão, da Eucaristia. Nós precisamos celebrar esses sacramentos com devoção e intensidade e fervor diante de Deus, nosso Salvador. Que Ele mesmo esteja aplicando aos nossos corações estes ensinos, estes princípios que aqui aprendemos, para que nós possamos celebrar esses sacramentos com respeito, com responsabilidade, com devoção ao Senhor e com alegria no coração, com exultação no coração, porque iremos receber as promessas da graça de Deus, iremos receber benefícios, graças, poderes, virtudes vindos da ação soberana do Espírito Santo, que comunica os poderes da vida e morte de Jesus às almas daqueles que têm fé em Cristo, às almas e corações daqueles que confiam inteiramente no Senhor Jesus para a sua salvação. Se você faz isto com fé, o sacramento não será vazio. Se você faz isto com fé e seriedade e respeito a Deus, a sua participação no sacramento não será uma participação vazia, vã, inútil e apenas formal. Será uma participação cheia de vida, de alegria e de bênçãos da graça de Deus em nossas vidas. Que Ele mesmo nos abençoe, nos conceda graça, favor e cumule sobre nossas vidas suas bênçãos em nome de Jesus, nosso Senhor. Vamos orar mais uma vez e se você, porventura, tiver alguma dúvida, que você possa
deixar a sua pergunta aí nos comentários aqui no YouTube, em nome de Jesus Nosso Senhor. E os irmãos da Igreja Presbiteriana de Vitória podem nos contatar, entrar em contato conosco por meio do WhatsApp da igreja e assim conversarmos a respeito desses assuntos, se porventura aparecer alguma dúvida em seu coração. Vamos orar. Amado Pai, em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor, muito obrigado por esse dia que o Senhor fez e nos deu e pela Tua graça para com as nossas vidas. Ilumina os olhos do nosso coração e mente, ajuda-nos não apenas na compreensão do assunto, mas ajuda-nos na aplicação destas verdades às nossas vidas cotidianas. Que nós possamos participar com alegria em nosso coração, participar destes sacramentos e desta maneira recebermos as virtudes, graças e poderes do corpo e sangue de Jesus, nosso Senhor, da obra redentora de Cristo que foi realizada por nós na cruz do Calvário. Te pedimos que o Senhor nos abençoe, e abençoe os nossos amados irmãos e esteja abençoando também a nossa pátria, a nossa terra, a nossa cidade, o nosso estado, e ajude-nos o Senhor em nossas necessidades, em nome de Cristo Jesus, nosso Salvador. Abençoa, amado Deus, mais uma vez a nossa nação, faz a roda da nossa economia girar para a glória do Teu nome, em nome de Jesus, nosso Senhor. Faz com que possamos não apenas compreender este tempo difícil que estamos vivendo, mas ajuda-nos a superá-lo, a passar por ele dependendo inteiramente de Ti, em nome de Jesus, nosso Senhor. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus, e o amor de Deus, nosso eterno Pai, e a comunhão, as consolações do Santo Espírito sejam mãos sobre vós, sobre todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém. Meus queridos, tenham todos um dia na presença do Senhor e Salvador Jesus, debaixo da graça dele, que você possa, de fato, permanecer na presença do Senhor e usufruir da sua graça em sua vida, participando com alegria dos sacramentos que Ele nos ordenou. Deus nos abençoe. Tenham todos uma boa semana na presença de Jesus.